nossa aula de hoje. Aqui sim. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ok. Vamos ver aqui se eu consigo. Ok, pessoal, todo mundo consegue visualizar os slides? Sim. Sim. Sim, tranquilo? Então vamos começar a nossa aula. Então olha só, pessoal, a aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre micro-organismos deteriorantes, tá certo? Então, o que seria isso? A gente já falou em alguns momentos que os micro-organismos podem trazer doenças, né? São chamados, então, de patogênicos, aqueles que estão envolvidos nas DTAs, né? E nós temos micro-organismos que não são geradores de doenças, mas que usam o alimento como fonte de energia, para sua fonte de energia, tá certo? E nesse processo de utilização do alimento como fonte de energia, o que acontece é a degradação do alimento. Todos nós já sabemos, você tem um alimento que num determinado momento a gente começa a perceber uma alteração de sabor, de aroma, né? Muitas vezes e posteriormente acontece uma deterioração de consistência, ele acaba perdendo, né, a sua firmeza, o seu turgor, que a gente chama, ele começa então a se degradar e perder a sua consistência, até então que esse processo promove então uma degradação completa do alimento, tá certo? Nós já sabemos que isso acontece por duas razões. Primeira razão, por ação enzimática. Então, existem enzimas dentro do próprio alimento que promovem essa degradação. Lenta, mas promovem essa degradação. Então, ações enzimáticas e muitas vezes sinalizadas por hormônios vegetais promovem a degradação enzimática do alimento. Uma outra possibilidade é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, que a gente começou a falar. É a degradação que acontece por micro-organismos. Normalmente, fungos, tanto bolores quanto leveduras, e bactérias, tá certo? Esses são os maiores degradadores. Bactérias, portanto, células procariotas, e fungos, células eucariotas, são os grandes degradadores, né, ou decompositores de matéria orgânica, portanto, os alimentos. Beleza? Tranquilo? Então, normalmente, um alimento vai se degradar por duas vias, a via enzimática e a via de degradação por micro-organismos, tá? Isso acontece de forma comum, de forma, vamos dizer assim, compartilhada e ao mesmo tempo, tá? Então, um alimento se degrada nessas duas vias, né? Tanto por enzimas próprias, quanto por ação de micro-organismos, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho disso na nossa aula de hoje, como é que isso acontece na via por degradação de micro-organismos, tá? Então, a gente vai ter basicamente dois tipos de micro-organismos, aqueles micro-organismos que são patogênicos e degradadores, e micro-organismos que são só degradadores, tá certo? Então, grande parte, se não todos os micro-organismos que são patogênicos, que causam algum tipo de doença, como a salmonela, a gente pode falar da Shigella, o Clostridium, todos esses micro-organismos são, além de patogênicos, serão também degradadores. Por quê? Porque eles precisam, para a sua sobrevivência, degradar o alimento, obter ali algumas substâncias e algumas moléculas que são fundamentais para o seu processo metabólico, e nisso eles acabam, de alguma forma, promovendo a degradação da matéria orgânica, a degradação do alimento. Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Pessoal do segundo semestre está aí, tudo certinho? Temos as duas turmas juntas? Acho que sim, né? Tranquilo. Então,
que acontece? Nesse processo, os micro-organismos vão, de alguma forma, degradando essa matéria orgânica e produzindo, então, ao final desse processo de obtenção de energia, resíduos, tá certo? Que são substâncias que vão alterar o aroma do produto, vão alterar a composição desse produto e vão alterar também o sabor desse produto, certo? Então, muitas vezes, quando a gente vai chupar uma fruta e a gente percebe um gosto diferente, né, que pode ser tanto um sabor alcoólico, quanto um sabor mais ácido, né, quanto um sabor mesmo mais amargo, todas essas substâncias, todos esses sabores e aromas são produzidos como resíduo do processo de obtenção de energia pelos micro-organismos deteriorantes, tá certo? Então, esses micro-organismos que ficam no alimento, né, que são, de alguma forma, uma parte de contaminação desses alimentos por vias várias, seja pelo manipulador, pelo contato com outras superfícies, pelo próprio ar, né? Você tem, então, um processo de utilização dos componentes presentes nesse alimento para a obtenção de energia desses micro-organismos, ok? Então, quando isso já está num processo bastante acelerado, quando você já tem várias colônias de micro-organismos, sejam eles fungos, como bolores e leveduras, ou bactérias, né, em grande quantidade, a gente começa a perceber, então, uma alteração, muitas vezes, do aroma do produto, e aí a gente já tem uma sinalização que aquele produto, que aquele alimento está sendo degradado e, portanto, está impróprio para consumo. Mas se, por algum motivo, você não tiver essa sinalização, ao consumir o alimento, a gente já vai perceber uma alteração também de aroma e sabor do produto, principalmente de sabor do produto. Tudo isso ocorre pela produção de resíduos que são, como o professor já falou, né, compostos derivados do processo de obtenção de energia por micro-organismos deteriorantes, tá certo? Se isso acontece em maior proporção, e vai acontecer, esse alimento ele acaba então perdendo sua consistência e se degradando, né, virando então um composto degradado pela ação dos micro-organismos. É dessa forma que a natureza se recompõe, né? Então, você tem a decomposição da matéria orgânica, seja ela alimento ou qualquer outro tipo de matéria orgânica. Essas moléculas que são advindas e essas substâncias que são provenientes do resultado do processo de obtenção de energia pelos micro-organismos deteriorantes vão ser decompostos e, vamos dizer assim, serão ofertados ao meio ambiente para que outros indivíduos, né, possam gerar mais um processo de decomposição e aí você tem um ciclo fechado. Plantas vão absorver essas substâncias, vão promover, então, o crescimento vegetal e aí você tem, então, um ciclo, né, se fechando o ciclo da vida acontecendo, né? A vida, degradação, morte, degradação, vida, morte, degradação, né? Então, esse processo acontece diariamente, todos os dias, a qualquer momento, e é um processo natural, né, de renovação de energia no planeta Terra, certo? Dito isso, vamos passar essa realidade para os alimentos. Então, os alimentos são decompostos e degradados, né, dependendo da forma com que houve o controle, né, desses micro-organismos. Nós vimos em aulas anteriores que a gente pode desacelerar esse processo, mas nunca acabar esse processo, né? A gente pode utilizar tanto agentes químicos quanto agentes físicos para diminuir a velocidade de degradação dos alimentos, né? Promovendo assim uma remoção, uma diminuição da quantidade e até mesmo um processo de esterilização, que seria a morte completa de micro-organismos, promovendo assim um maior tempo de prateleira, ou shelf life, que a gente chama, um maior tempo de vida dos alimentos, tá certo? Mas isso é um processo que acontece, mas que tem, vamos dizer assim, tem um limite, né? Esse alimento, por estar exposto ao ar, por estar exposto ao meio ambiente, ele vai ser recontaminado e aí esse processo de degradação acontece de forma mais lenta, mas vai acontecendo, né? Nós vimos que grande parte
dos agentes de controle tem ação bacteristática e bactericida, mas eliminando uma parcela bastante significativa, mas não todos os indivíduos. Isso faz, então, com que esses indivíduos restantes possam promover o seu crescimento, e nesse processo de crescimento se estabelece, então, uma continuidade do processo de degradação dos alimentos. Então, nós conseguimos, dentro de um processo de controle, através de agentes químicos e físicos, diminuir o processo de degradação, diminuir a velocidade do processo de degradação. Mas em um dado momento isso vai acontecer. Em um dado momento, esse processo de degradação vai acontecer, e aí essa matéria orgânica, que antes era alimento, ela volta à natureza para ser utilizada por plantas, por outros animais, e aí você tem, então, esse ciclo se fechando. Beleza? Tranquilo? Então, como o professor falou, vamos pensar agora, tirar, né, todas essas possibilidades e utilizar esse conhecimento voltado para o alimento. Como um alimento se degrada? Como que aquela fruta que a gente tira do pé, leva para casa, coloca na geladeira, quando vai utilizar, né, usa ali os sanitizantes para diminuir a ação de micro-organismos. Mas que as sobras, né, as cascas, a sobra daquele alimento vai ser jogada no lixo, e no lixo você vai ter o processo, então, de degradação que vai acontecer pela presença de micro-organismos, né? Ou até mesmo na casa da gente. Você compra lá uma fruta, você deixa ela na sua fruteira, não usa, né, por algum motivo, e aí lá na sua fruteira você tem todo esse processo de degradação acontecendo, por ação de micro-organismos que vieram pelo ar, né, uma possibilidade, é o caso dos bolores, das leveduras, e podem também ser através do processo de contato com a mão de um manipulador, de um ser humano, contato com estruturas que tenham ali os micro-organismos presentes para promover essa degradação, certo? Então, essa degradação ela pode ser diminuída, desacelerada, mas ela vai acontecer em algum momento. Isso é um fator natural, é um fator que acontece na natureza, né? De forma natural, e ela acontece pela presença desses micro-organismos, que podem ser, como o professor já falou, patogênicos ou não, tá? Podem gerar algum tipo de doença para o ser humano ou não. Isso pode acontecer como não, né? Dependendo do tipo de micro-organismo que a gente vai ter ali fazendo o processo de decomposição, tá certo? E esse processo de decomposição, ele acontece de forma mais vigorosa sobre macronutrientes. Então, os micro-organismos vão utilizar carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Para promover esse processo de decomposição dos alimentos. Então, a gente vai falar, nessa primeira parte da nossa aula, que provavelmente vai ser na nossa aula de hoje, sobre carboidratos. Então, a gente vai falar todo o processo de decomposição que acontece com a presença de carboidratos e de micro-organismos degradadores de carboidratos. Depois, nas nossas próximas aulas, falaremos sobre proteínas e gorduras, tá? Então, cada micro-organismo tem uma afinidade para a decomposição de macronutrientes, tá? Então, nós vamos ter micro-organismos que são decompositores de carboidratos, nós vamos ter micro-organismos que são decompositores de proteínas, e nós vamos ter micro-organismos que são decompositores de gorduras, tá certo? Então, cada micro-organismo tem uma afinidade de decomposição dentre as macromoléculas, dentre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, tá certo? Então, nesse processo, nós vamos ter, então, a decomposição acontecendo de forma comum, tá certo? E ao mesmo tempo. Então, você vai ter a decomposição de carboidratos, proteínas e lipídios de um alimento num mesmo momento, tá? Por ação de micro-organismos diferentes. Então, a presença desses micro-organismos nos alimentos vão promover a decomposição dos seus macronutrientes ao mesmo tempo, ok? Como a gente já falou, você pode ter um processo de conservação que você diminua a velocidade, ou até mesmo mate todos os micro-organismos, mas em algum momento, quando houver a recontaminação por parte desses micro-organismos, esse processo vai acontecer porque ele é natural, né? Ele é um processo que acontece de forma normal e faz parte desse ciclo da vida, tá certo? A gente pode desacelerá-lo, mas ele vai acontecer
sem dúvida alguma, tá certo? Então, isso faz a ligação com a nossa aula passada, onde nós vimos como desacelerar esse processo. E agora a gente vai ver, então, o processo acontecendo e as várias possibilidades de degradação que acontecem ao mesmo tempo num alimento, utilizando os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, tá bom? Os nossos 3 macronutrientes. Dito isso, vamos lá, então, vamos começar a falar sobre o processo de degradação. Então, o que vai acontecer? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Esses micro-organismos que estão presentes no ambiente, seja no ar, na mão do manipulador, nas bancadas, né, nos utensílios onde esses alimentos vão entrar em contato, nas embalagens, né, nas superfícies onde esses alimentos vão entrar em contato, é que vão promover, então, a decomposição química desse alimento, né? E isso vai acontecer fazendo uma alteração em todas as características organolépticas do alimento. O que são isso? Ou propriedades organolépticas? É tudo aquilo que a gente consegue ter, então, sensação, né? Então, nós temos aí 5 sensações, né? O paladar, o olfato, o tato, a audição e a visão, né? No caso dos alimentos, e naquilo que a gente chama de microbiologia dos alimentos, a gente vai falar, então, de tato, né? Você perde a consistência, esse alimento no processo de decomposição, seja de carboidratos, proteínas ou lipídios, ele vai alterar a sua composição, a sua disponibilidade, né? Tátil, você vai ter uma alteração, então ele perde o seu vigor, ele perde a sua composição estrutural e vai, de alguma forma, promovendo essa alteração, né? Então, isso é muito comum, a gente vê em frutos, a gente vê em carnes, né? Você tem uma perda da consistência do produto, isso é uma propriedade organoléptica, né? De tato, ok? Outra propriedade organoléptica é o sabor. Então, no processo de decomposição do alimento, você vai tendo ali a construção de novas substâncias, de novas moléculas, e essas moléculas vão promover, então, a alteração de sabor, tá certo? E a gente vai ver quais são elas, tanto no caso de carboidratos, de proteínas e de lipídios, os 3 macronutrientes. Outra coisa também, que é outra propriedade organoléptica, é o olfato, né? Então, a gente também tem uma perda e uma alteração do aroma natural do produto. Com o processo de decomposição e as substâncias que são ali resíduos, né, desse processo, que vão ser geradas durante esse processo, vão também alterar o aroma do produto. Então, aquele alimento que, quando você cheira, você percebe que está passado, você percebe que ele está já, de alguma forma, sendo degradado. Então, é outra propriedade organoléptica que nós vamos alterar. Em termos de som e visão, né? A visão até a gente consegue perceber também alteração de cor, alteração de composição do próprio alimento, a gente consegue perceber também pela visão, tá certo? Então, das 5 sensações que nós temos, 4 sensações serão alteradas no processo de decomposição do alimento. Tanto o cheiro, gosto, consistência, quanto a apresentação, né? Então, nós temos ali a visão promovendo, então, uma mudança e alertando ao consumidor que aquele alimento está inadequado, o aroma, o sabor e também a consistência são fatores que vão ser, de alguma forma, alterados e que vão sinalizar que aquele alimento está impróprio para consumo, tá certo? Então, é dessa forma que a gente consegue perceber o processo de decomposição acontecendo de forma natural, né? Mas que pode, como a gente já viu em aulas anteriores, pode ser controlado ou diminuído a sua velocidade. Bem, e nesse processo, os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, é que vão ser, de alguma forma, alterados, né? Todos eles com a presença de água, né? Quanto mais água, quanto mais umidade a gente tiver nesse meio, né, nesse processo, mais rápido será esse processo, mais efetivo será esse processo. Por isso que a gente ouviu falar sobre a atividade de água, né? A gente falou sobre a AW de alimentos.
Quanto maior a atividade de água de um alimento, maior a chance dele ser degradado, maior, né, é a sua perecibilidade, mais perecível ele é. Então, quanto mais água livre a gente tiver, quanto maior o AW, quanto maior a quantidade de água ligada em água, de moléculas de água ligadas em moléculas de água, mais acelerado será esse processo, mais rápido esse processo acontecerá. Né? Então, a gente necessita e é fundamental que, além da proteína, do carboidrato e do lipídio, a gente tenha a presença de água, porque todo o processo de quebra de moléculas, todas as lises que vão acontecer, acontecem, né, em meio aquoso, acontecem na presença de moléculas de água, é necessário que isso aconteça, tá certo? Então, toda ação enzimática e toda ação de micro-organismos, elas vão acontecer dentro de um processo onde você tem o substrato, que é o carboidrato, proteína e lipídio, e você tem também a água. Sem isso, esse processo não acontece ou acontece de forma mais lenta. Por isso que a gente já viu que alimentos com alta concentração de água são mais perecíveis. Alimentos com baixa concentração de água livre demoram mais tempo para serem degradados. Né? Isso é o AW do alimento. AW, quantidade de água livre, de água ligada em água dentro do alimento. Tá certo? E esse processo todo de decomposição, como o professor falou, vai alterar moléculas, né? Bom, a gente vai ter, durante esse processo de decomposição, a degradação de algumas moléculas presentes nos carboidratos, nas proteínas e nos lipídios, para a produção de novas substâncias, que também vão ajudar esse processo de decomposição, tá certo? Então, isso vai acontecer bastante frequente. Nós vamos ter, por exemplo, a produção de álcool, nós vamos ter a produção de ácido lático, nós vamos ter a produção de ácido acético, né, de substâncias butínicas, propiônicas, nós vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. Tudo isso vai alterar aroma, vai alterar sabor dos alimentos e vai promover uma aceleração da decomposição do alimento, né, promovendo também uma alteração de composição, né, enfim, de toda a estrutura do alimento, promovendo, então, o que a gente chama de decomposição de matéria orgânica. Isso acontece tanto na nossa geladeira, acontece tanto na nossa cozinha, na nossa fruteira, quanto no chão, no solo, né, onde também esse processo vai acontecer, ok? Então, onde tiver micro-organismos, sejam eles procariotos ou eucariotos, mas no caso de procariotos são as bactérias, né, que são grandes degradadoras de alimentos, estão presentes no solo, em todos os lugares, e também as leveduras e bolores são os maiores degradadores eucariotos que existem, né? Então, eles estão presentes no ar e são, de alguma forma, veiculados a essa matéria orgânica através da presença do ar, né? Por isso que a gente usa embalagens, por isso que se recomenda a utilização de embalagem, justamente para evitar, né, a presença desses decompositores que podem vir pela presença do ar. Mas, mesmo assim, pelo toque, pela própria embalagem, a gente vai ter o processo de decomposição acontecendo com micro-organismos que são aeróbios ou não, podem ser anaeróbios também, e aí esse processo de decomposição vai acontecer. Seja por micro-organismos ou, como a gente já falou anteriormente, pela ação de enzimas também presentes no alimento, tá bom? Então, dito isso, nós vamos ver que o processo de decomposição dos alimentos pode acontecer tanto na presença de oxigênio quanto na falta de oxigênio, né? Então, isso pode acontecer através do que a gente chama de uma decomposição aeróbia ou uma decomposição anaeróbia. O que é isso? O processo de decomposição aeróbio vai acontecer normalmente por bactérias que são aeróbias e por fungos, tanto bolores quanto leveduras, né? Então, esses micro-organismos precisam do oxigênio para promover o seu processo de obtenção de energia, né? Para promover o processo de degradação de matéria orgânica, seja carboidrato, proteína ou lipídio. Mas alguns micro-organismos vão, de alguma forma, promover esse processo mesmo sem a presença de oxigênio. Então, são os micro-organismos anaeróbios, são as bactérias anaeróbias, que vão promover esse processo de degradação, tá certo? Então, o processo de degradação acontece tanto com a presença de oxigênio quanto sem a presença do oxigênio. Então,
é normal a gente promover um processo de fermentação, né? Tanto que a gente chama de metabolismo oxidativo quanto metabolismo fermentativo. O metabolismo oxidativo é aquele que acontece com a presença de oxigênio. São os micro-organismos que vão obter energia usando os macronutrientes presentes nos alimentos, carboidratos, proteínas e lipídios, e o oxigênio. Eles precisam do oxigênio para promover esse processo. Já os micro-organismos anaeróbios vão promover o que a gente chama de metabolismo fermentativo. Vão produzir um processo de fermentação onde não há a necessidade da presença de oxigênio. Então, eles vão fermentar esse processo, tirando ali os carboidratos, proteínas e lipídios presentes nos alimentos e construindo novas substâncias, né? São resíduos desse processo de fermentação, que a gente vai falar também bastante na nossa aula de hoje, tá certo? Então, o processo pode acontecer tanto na presença de oxigênio, quanto na falta do oxigênio. Isso vai acontecer sem problema algum, tá certo? Então, vamos começar a falar agora, né, da categoria dos micro-organismos degradadores de carboidratos, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai até carboidrato. Na próxima aula, a gente fala dos micro-organismos degradadores de proteínas e gorduras, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai até carboidratos. Então, os micro-organismos degradadores de carboidratos vão ser aqueles micro-organismos que vão degradar alimentos que têm na sua composição carboidrato, tá certo? Então, pães, frutos, né, folhagens, todo tipo de matéria orgânica vegetal vai ter na sua presença celulose, que é um carboidrato, vai ter na sua presença amido, que é um carboidrato, são polissacarídeos. Pectina é um tipo de carboidrato, um polissacarídeo. Então, todos os produtos vegetais normalmente vão sofrer o que a gente chama, então, de degradação de carboidratos, porque possuem na sua composição uma grande quantidade de carboidratos, tá certo? Carnes, tem lá um pouquinho de carboidrato? Tem, mas o maior processo que vai acontecer é o processo de degradação de proteínas e gorduras, né? Óleos, gorduras, vão se degradar por micro-organismos? Vão, mas vão ser degradados por micro-organismos degradadores de gordura, tá? Tem pouco carboidrato. Então, frutos, folhagens, bem, vegetais de forma geral vão ter como principais degradadores os micro-organismos degradadores de carboidratos, tá certo? Então, esses micro-organismos vão promover a degradação de matéria orgânica do tipo carboidrato e vão depois gerar substâncias que são substâncias residuais desse processo. E elas que são sinalizadoras, mostrando para a gente, ó, esse alimento está estragado, esse alimento não está bom para consumo, né? Aconteceu alguma coisa com esse alimento está sendo degradado. É dessa forma que a gente consegue perceber que houve ali o processo de degradação e que aquele produto está, né, de alguma forma, sendo degradado por algum micro-organismo. Então, dito isso, vamos lá para os nossos micro-organismos degradadores de carboidratos, tá certo? Então, nós temos micro-organismos degradadores de carboidratos, são chamados de degradadores de monossacarídeos. Eles vão degradar monossacarídeos, de preferência a glicose, tá certo? Então, se houver lá no alimento uma cadeia de amido, e o amido a gente sabe que é glicose, 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 esse micro-organismo vai quebrar essa cadeia de amido, ou outro micro-organismo faz essa quebra, e no processo residual você tem a presença da glicose. E aí, esses micro-organismos degradadores de monossacarídeos vão promover a degradação da glicose e vão produzir substâncias residuais. No caso do que a gente está falando agora, vão produzir o ácido lático, tá certo? Então, existem micro-organismos degradadores de monossacarídeos, são especializados em glicose. Tendo a presença da glicose, esses micro-organismos vão atuar sobre o alimento e vão promover o seu processo de obtenção de energia, tá certo? Então, quais são esses micro-organismos decompositores de monossacarídeos? São eles, as bactérias láticas, né? Os lactobacilos,
os streptococcus, os lactococcus e os enterococos, tá certo? Então, esses micro-organismos, principalmente no caso que a gente está falando aqui, são bactérias, na presença de oxigênio, tá certo? Elas vão, então, promover o processo de degradação da glicose. A glicose é um monossacarídeo, né? A gente lembra que os monossacarídeos são a glicose, frutose, galactose, são monossacarídeos. Então, esses micro-organismos vão utilizar a glicose presente no alimento para promover, então, o seu processo de obtenção de energia, para que eles possam obter energia, produzir novos indivíduos e, dessa forma, gerar novas colônias. E esse processo acontecer, né, de forma crescente, através da utilização de glicose e pela presença de oxigênio. Tá certo? Então, são eles, os lactobacilos, são aqueles micro-organismos específicos presentes no leite. Os streptococcus, né, vão estar presentes, né, na nossa pele, vão estar presentes no ambiente como um todo. Os lactococcus, que são micro-organismos também específicos do leite. E os enterococcus, que são micro-organismos presentes não só nos alimentos, mas também no nosso trato gastrointestinal, fazem parte dessa flora gastrointestinal. E essa degradação da glicose vai promover para a gente uma facilitação do processo de digestão, né? A gente vai conseguir, então, ter bactérias ali que, de alguma forma, defendam o nosso organismo contra bactérias patogênicas exteriores, né? Externas ou não presentes ali, não normais dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, toda vez que eu tiver no ambiente a presença de glicose, essas bactérias, então, vão utilizar essa glicose como fonte de energia e obtenção de energia e vão produzir, então, neste caso específico, um resíduo chamado ácido lático. Por isso a gente chama esse processo de fermentação lática, tá certo? É onde você tem, então, a utilização da glicose, a obtenção de energia pelos micro-organismos e o resíduo produzido após esse processo é o ácido lático, tá certo? O ácido lático, pelo próprio nome ácido lático, ele já vai ajudar também na degradação de outras substâncias orgânicas, descendo o pH do ambiente e promovendo pela ação ácida, né, a degradação de outras substâncias, como proteínas, né, já promovendo aí um processo de facilitação de degradação. Nesse processo, como resíduo da utilização da glicose para obtenção de energia, nós vamos ter a produção de ácido lático por esses micro-organismos e a produção de gás carbônico, tá certo? Então, um gás vai ser produzido e uma substância vai estar ali presente, que é o ácido lático, né, baixando o pH do ambiente. É assim, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que acontece o processo de degradação natural do leite, né? Então, aqueles micro-organismos que são os lactobacilos, presentes no teto da vaca, quando eles entram em contato com o leite, né, e esse leite não é fermentado, ele não é pasteurizado, o que vai acontecer é que esses lactobacilos vão pegar a lactose, que é um disacarídeo presente no leite, quebrar a lactose em galactose e glicose e obter, então, energia através da glicose, que é um monossacarídeo. Nesse processo, você vai ter a liberação de gás, né, gás carbônico, e você vai ter, então, a produção de ácido lático. O ácido lático vai dar o gosto ao leite, fazendo com que ele saia de leite para coalhada, né? Então, a coalhada é um processo inicial de degradação do leite que acontece pela presença de bactérias que vão promover o processo de fermentação lática, né? Que vão obter energia através da lactose, quebrando ela, tendo a glicose, produzindo energia e aí, né, como resíduo, produzindo ácido lático e gás carbônico. Esse derivado do leite, chamado coalhada, é o início do processo de degradação. Com esse processo correndo, né, e acontecendo mais rapidamente, de forma mais acelerada, a gente vai ter uma produção excessiva de ácido lático, aí a gente não vai conseguir mais consumir a coalhada, porque a coalhada vai ficar com gosto azedo demais. Ela vai ficar com gosto, né, já de produto já bastante degradado.
Ao mesmo tempo, outros micro-organismos vão degradar as proteínas presentes no leite e outros vão degradar a gordura presente no leite. E aí, esse produto vai ter um gosto muito ruim, né? Muito diferente da coalhada, e vai ter uma consistência diferente, e isso é um processo natural de apodrecimento, de degradação do leite, gerando, então, né, um composto orgânico ao final desse processo, depois que todas as proteínas forem degradadas, toda a lactose ter sido degradada, todos os carboidratos degradados, proteínas degradadas, gorduras degradadas, você vai ter, então, a possibilidade desse alimento, antes leite e agora já um decomposto de leite, ser depois absorvido novamente pela natureza, ser absorvido pelas plantas e gerar, né, a produção ali de uma planta que vai ser consumida pela vaca novamente, e todo esse processo vai produzir o leite, fechando então esse ciclo, o ciclo normal da natureza. Então, dentro do processo de fermentação de monossacarídeos, a gente vai ter a fermentação lática, e durante o processo de fermentação lática, nós vamos ter então a produção de ácido lático e gás carbônico, aonde nós tivermos, então, glicose e aonde tivermos bactérias que façam esse processo, tá certo? Então, o que faz a produção de substâncias residuais e o que promove a degradação é o tipo de micro-organismo que você tem ali, né? Então, se você tiver ali micro-organismos que fazem o processo de fermentação lática, você vai ter a produção de ácido lático. Se tiver micro-organismos que fazem fermentação acética, você vai ter produção de ácido acético. A gente vai ver mais para frente. Se tiver micro-organismos que fazem ali a fermentação alcoólica, nós vamos ter, né, produção de ácido etílico, de álcool, né, pela presença do micro-organismo. Então, dependendo do tipo de micro-organismo que você tiver ali, e dependendo do tipo de substrato que você tiver, você vai ter um tipo de fermentação, você vai ter um tipo de produção de substância específica, tá certo? Nesse caso, a gente está falando de micro-organismos que promovem a fermentação lática, promovem a fermentação da glicose para ácido lático e gás carbônico. Essa temperatura vai ser uma temperatura em torno de 0 a 45 graus, onde esse processo vai acontecer. Temperaturas menores do que 0 graus, esse processo não acontece. E temperaturas superiores a 45 graus, esse processo também não acontece. Então, dentro de uma temperatura própria de uma cozinha, uma temperatura própria no meio ambiente, é onde vão acontecer, né, na presença de micro-organismos fermentadores de ácido lático, nós vamos ter, então, o processo acontecendo em temperaturas entre 0 a 45 graus Celsius, tá certo? Pode acontecer também em água com uma certa quantidade de substâncias hidrofílicas, então esse processo pode acontecer tanto em salmoura quanto num caldo adocicado, né? Então, mesmo tendo uma diminuição da quantidade de água livre, a gente pode ter esse processo acontecendo, então isso vai acontecer também em alimentos que estejam em salmoura, em conservas como geleia, doces, também pode acontecer, desde que tenha uma quantidade mínima de água para ser utilizada. Essa velocidade vai ser bem menor, mas ela também vai acontecer. Por isso que se degradam também doces, geleias, em determinado tempo, isso pode vir a acontecer, né? Então, pode acontecer tanto em soluções salinas quanto em xaropes, né? Em soluções com uma osmolaridade muito menor, pela presença de sal ou de açúcar, tá certo? E pode acontecer também em meio ácido, relativamente ácido, né? Então, você pode até ter um meio acidificado ou levemente alcalinizado, e essas bactérias vão promover esse processo sem problema nenhum. É o que acontece, por exemplo, em frutos ácidos, como, por exemplo, é o caso do abacaxi, como é o caso, por exemplo, da própria maçã, é o caso também da laranja, né? Tendo ali glicose, esses micro-organismos estando ali também presentes, vão promover esse processo de fermentação, produzindo o nosso querido ácido lático no final desse processo, e gás carbônico. Então, isso vai acontecer e acontece em grande quantidade, né, em enlatados, então aquelas conservas de legumes, né, então onde você tem até salmoura, mas esse processo pode vir a acontecer.
Então, na hora que for feita a degustação do produto, você vai sentir um certo gosto de ácido, né? Um azedo, a gente chama isso de azedo, né? Então, é normalmente um processo de decomposição onde houve, ao final, a produção de ácido lático. E no leite a gente vai ter a coalhada, né? Que é um bom exemplo disso, e se isso continuar acontecendo, aí a gente vai ter o leite estragado, né? Que é justamente a produção excessiva de ácido lático, que de vez de dar o gosto da coalhada, esse produto em excesso vai dar o gosto de leite podre, né? De leite já passado, tá certo? Então, toda vez que eu tiver glicose presente no alimento e eu tiver ali algum dos tipos de bactérias que faz a fermentação lática, o que eu vou ter é a produção de ácido lático, tá certo? Isso vai acontecer em frutos, isso vai acontecer em cereais, isso vai acontecer em todo e qualquer tipo de vegetal que tenha presença de glicose disponível para que esses micro-organismos, também estando presentes, possam produzir o seu ácido lático, tá? Então, isso é muito comum a gente ver em frutos azedos, ver em cereais azedos também. Esse azedo normalmente está relacionado com a presença de ácido lático. E no leite, que é muito comum também, é o processo mais comum de degradação do leite, que é a produção da coalhada e, posteriormente, o leite azedo. Tá certo? Tranquilo? E isso acontece por uma reação química. Diga, alguém perguntou alguma coisa? Não? Professor, Oi, diga aqui. ele precisa do oxigênio também, né? Ou independente, Isso, porque o enlatado não tem oxigênio. exatamente. A gente precisa da presença do oxigênio, né? Então, por exemplo, no caso do enlatado, ele conserva e, de alguma forma, fica ali, né, dentro da embalagem, conservado por uma série de fatores. Dentre eles, A salmoura. exatamente, a salmoura. Entendi. Outro processo também foi um processo de cocção que aconteceu com a embalagem fechada. Então, esses micro-organismos que estavam ali presentes, eles morrem, né? E aí eles vão vão recontaminar esse produto quando a gente abre a embalagem. Então, abriu a embalagem, a gente tem lá a possibilidade da recontaminação por micro-organismos. E Entendi, porque aí, entra em elas contato com o fizeram oxigênio, né? exatamente contato com oxigênio e a presença de micro-organismos que vão entrar. Porque aqueles que estavam lá na embalagem, quando ela estava fechada, elas morreram. Porque é aquele processo de apertização, onde a gente pega os legumes, coloca a salmoura e fecha a embalagem, cozinha a embalagem com os alimentos dentro e ali fechados, a gente mata também os micro-organismos que estavam ali dentro. Ele provavelmente estava cheio de micro-organismo fermentador de lactose, de ácido lático, fermentador de ácido lático. E aí o que você tem? Quando você abre a embalagem, aí a gente tem a recontaminação, a entrada de oxigênio e a recontaminação também por esses micro-organismos que antes tinham morrido. E agora voltam, né, no sentido de novos micro-organismos. E aí Entendi. você tem lá na nossa geladeira um processo que vai acontecer de forma mais lenta, mas vai acontecer. E aí depois de 15 dias, 20 dias, aquela embalagem ali que foi aberta, mas não foi consumida por inteiro, quando você vai consumir novamente, você sente um cheiro estranho, né? Esse cheiro estranho provavelmente é o cheiro do ácido lático. Quando você ainda insistir, né, em consumir o alimento, você vai ver que o alimento está amargo. Esse amargor é o ácido lático, tá certo? Então, o que houve ali foi a presença de glicose, a presença de micro-organismos fermentadores de ácido lático, que vão promover esse processo e, ao final, você vai ter a produção do ácido lático e gás carbônico. Se você fecha essa embalagem com esses produtos ali dentro, você tem oxigênio e tem os micro-organismos fermentadores de ácido lático. O que você vai perceber? Estufamento da embalagem. Ou quando você for abrir a embalagem, vai sair uma pressão, né? Então, o que aconteceu ali? Além da produção do ácido lático, você teve a produção de gás carbônico. Isso acontece também com aquelas embalagens que estufam, né? Então, o que aconteceu? Houve algum processo ali errado, houve algum erro no processo, não morreram os micro-organismos que estavam ali dentro e ainda existe um pouquinho de oxigênio na embalagem. O que você vai ter? Esses micro-organismos que não morreram vão consumir glicose e vão produzir gás carbônico e ácido lático. Por isso que a gente vê a embalagem estufada, tá certo? Pode ser ácido lático, pode ser, a gente vai ver mais lá na frente, e podem ser micro-organismos também fermentadores de ácido acético. Os dois vão dar gosto amargo no produto, tá certo? Mas o que a gente tem ali? Presença de oxigênio e a presença do micro-organismo.
que vai Professor, utilizar a glicose. Diga, e querido. aí, no caso, são os dois micro-organismos, os aeróbicos e os anaeróbicos, ou o aeróbico, o anaeróbico, quando entra em contato com oxigênio, se torna aeróbico? É, Aeróbio. você tem, na verdade, três tipos de micro-organismo. Você tem o micro-organismo aeróbio, é aquele que só consegue sobreviver com a presença de oxigênio. Você tem o Certo. facultativo, então ele pode, na presença de oxigênio ou não, promover o seu processo de degradação. E você tem o essencialmente anaeróbio, que ele não precisa de oxigênio. Então ele consegue degradar, por exemplo, em embalagens fechadas, né? Em embalagens a vácuo, por exemplo, ele consegue promover essa degradação. O que acontece aí, né? Vamos pensar assim, ó. Você tem um alimento que está embalado, certo? Então você tem lá uma conserva de legumes que está lá bonitinho. Então você pegou, botou a cenoura, botou o chuchu, botou, sei lá, milho lá dentro, com água, com sal, que é a salmoura, fechou essa embalagem e apertizou. O que é isso? Você colocou lá num equipamento onde você vai ter calor sob pressão, como se fosse uma panela de pressão. Ok. O que aconteceu ali? Você eliminou os micro-organismos que estavam ali dentro da embalagem, você cozinhou aqueles legumes e você inativou as enzimas ali. Por isso que uma embalagem como essa pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes, sem ter problema nenhum. Você abre, quando você vai consumir o alimento, está maravilhoso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não houve degradação ali. No processo de aquecimento, você matou os micro-organismos que estavam ali dentro e você inativou as enzimas. E ainda cozinhou o alimento. Ok? Isso é perfeito. Ok. Mas vamos dizer que você abra essa embalagem. Então, lá dentro tinha oxigênio, você concorda comigo? Só que esse oxigênio não era utilizado para nada porque os micro-organismos que poderiam utilizá-lo morreram no processo de cocção. Então, quando a gente aumentou a temperatura para coccionar os legumes que estão ali dentro, a gente matou os micro-organismos. E a gente também inativou as enzimas. Como o produto estava fechado e continua fechado, não houve recontaminação. Tinha oxigênio ali dentro, mas não tinha micro-organismo. Então, nada aconteceu. Quando eu abro a embalagem, aquele ar que estava ali dentro sai e entra um ar novo. Nesse ar novo, você pode ter a contaminação por micro-organismos. Você vai pegar e vai botar ali uma colher, vai colocar algum tipo de utensílio, né, para fazer a retirada desse produto. Muitas vezes, nesse processo, você tem a recontaminação por micro-organismos. E aí é o que a gente mais vê em embalagens. A embalagem diz assim, ó, esse produto tem validade de 1 ano, porque, por legislação, nenhum produto pode ter uma validade no Brasil maior do que 1 ano, tá certo? Assim, pode ter bebidas, que são, né, outra categoria, mas alimentos enlatados, tal, dentro de latas ou embalagens, a gente não pode ter uma validade maior do que 1 ano. Mas isso não quer dizer que o alimento não se conserve por mais de 1 ano, é só uma questão da legislação brasileira. Ok, depois que ele vai te falar o seguinte, olha, ele dura 1 ano de validade, mas após aberto, guardar na geladeira e consumir até 15 dias, até uma semana. Por que ele está dizendo isso? Quando você abre a lata, aquele ar que estava lá dentro sai e aquele meio que não tinha mais micro-organismos, todos os micro-organismos morreram, agora com um novo ar que vai entrar e a utilização da embalagem, você vai ter a recontaminação dessa embalagem e a recontaminação desse alimento. Se tiver glicose e se tiver lá um alimento que é fermentador de ácido lático, você vai ter o quê? Você vai ter o consumo dessa glicose por essa bactéria, por esse micro-organismo, e a produção de ácido lático e gás. Como a embalagem está aberta, ela não vai estufar, o gás vai sair. Só que o sabor de ácido lático vai ficar. Quando a gente for comer o alimento, ele vai ter um sabor de ácido lático, portanto azedo, e o cheiro dele também vai ser um cheiro de azedo, tá certo? Então, na verdade, a embalagem se conservou porque os micro-organismos que estavam ali morreram e as enzimas também foram inativadas. Mas ainda existe o halo ali dentro. Mas nada vai acontecer porque não tem bactéria lá dentro viva, tem bactéria só morta. Quando eu abro essa embalagem, aí há recontaminação. Você tem entrada de bolores, leveduras, né, fungos, né? Você tem ali pela utilização mesmo e pelo contato com a lata do lado de fora,
ou até um utensílio, até a mão, a boca do próprio consumidor, você tem a recontaminação desse produto. E aí, ele mesmo na geladeira, ele vai se estragar. Por quê? Porque entraram bactérias ali, micro-organismos, naquela embalagem, que antes estava fechada, agora está aberta, e aí você tem um processo de fermentação lática, tá certo? Tem outros processos também, a gente está falando só da fermentação lática, nós vamos ver que existem outros processos de degradação. Beleza? Tranquilo? Então, veja, não é só a presença do oxigênio, a gente precisa também ter um micro-organismo ali presente para poder gerar essa contaminação, tá? Pode ser que ele seja anaeróbio, mas ele tem que estar vivo, ele tem que estar, de alguma forma, viável para promover essa degradação. Então, a presença do oxigênio ou não, ela é relevante, mas sem ter o micro-organismo ali, mesmo com oxigênio, não vai acontecer a degradação. Só acontece se o micro-organismo estiver presente. Beleza? Então, ter oxigênio, mas não ter um micro-organismo, não gera degradação. Ter um micro-organismo e não ter oxigênio pode também não gerar degradação, se ele for aeróbio. Se ele for anaeróbio ou facultativo, aí a degradação também acontece. Beleza? Tranquilo? Não sei se deu para explicar direitinho. Então, quando a gente abre a embalagem, a recontaminação é que degrada o alimento. Se a gente tivesse um ambiente onde a gente abriu a embalagem e não houvesse a recontaminação, esse alimento continuaria lá conservado por 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o que a gente muitas vezes vê. A gente tem produto lá no nosso laboratório que foi feito há 3 anos atrás e que a gente vê lá que está perfeito, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o processo pode até ter oxigênio lá dentro, mas nem enzimas e nem micro-organismos estão lá dentro, então não tem degradação, mesmo tendo oxigênio. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se você tiver a glicose lá dando sopa dentro do alimento, da embalagem, seja lá do que a gente estiver falando, e tiver a presença desses micro-organismos, e isso tiver também, nesse caso, a presença de oxigênio, a gente vai ter exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. A glicose é transformada em ácido pirúvico, através lá na mitocôndria, né? Lá dentro da própria bactéria, da levedura, né? Você vai ter, então, a obtenção de energia. Então, essa glicose vai ser transformada em ácido pirúvico com a produção, então, de 2NOH e 2 ATPs. Então, isso quer dizer produção de energia, tá certo? E aí, o próprio micro-organismo pega esse ácido pirúvico e quebra ele novamente. Então, esse ácido pirúvico, no caso desses micro-organismos que são fermentadores de ácido lático, você vai ter a presença do ácido lático ao final. Então, você vai ter aí, ao final desse processo, 4 moléculas de NaOH e 2 moléculas de ATP. Isso vai gerar, então, a energia necessária dessa bactéria para ela poder se reproduzir, sobreviver, se desenvolver e formar novas colônias. Tá certo? E aquilo que era glicose vai ser transformado numa molécula menor, que é o ácido lático. Tá certo? Ele é tão pequeno que ele gera aroma, né? Ele vira, então, uma substância, uma molécula tão pequena que vai dar, além de gosto amargo ao alimento, também cheiro de produto amargo, aquele cheiro de produto já estragado, tá certo? Devido à sua dimensão de glicose, ela foi diminuída a ácido lático, beleza? Nesse processo, então, a gente tem a obtenção de substâncias carbonadas, que é o gás carbônico, e ácido lático. É ele que vai alterar sabor e vai alterar aroma do produto, que antes tinha glicose, agora tem ácido lático na sua composição. Beleza, moçada? Tudo isso vai promover uma alteração de apresentação do produto, de aroma, de sabor e de consistência do produto, né? Então, antes que era glicose, vai virar ácido lático. Então, tudo isso, de alguma forma, vai gerar, então, alterações organolépticas no produto. Consistência, aroma, sabor e apresentação. Beleza? Então, esse processo é chamado, então, de fermentação lática, né? E ela vai acontecer quando nós tivermos bactérias que promovem isso, oxigênio e glicose. Tendo esses 3 fatores, aí a gente tem a fermentação lática. Isso acontece no leite, produção de palhada, isso acontece em frutas e cereais, quando esses produtos ficam amargos, ficam, né, ácidos e amargos, tá certo? Produção também de um cheiro desagradável, de um aroma, principalmente aroma de ácido lático.
né? Às vezes a gente não consegue detectar muito bem, mas o ácido lático tem esse cheiro de fruto de cereal podre, tá certo? É isso que a gente vai perceber. Tranquilo? Então, o primeiro processo de degradação que nós vamos ver de carboidratos acontece com o monossacarídeo glicose, que tendo ali bactérias daquela família que o professor falou, lactobacillus, streptococcus, enterococcus e lactococcus, nós vamos ter então a produção de ácido lático, tá ok? E esses micro-organismos vão conseguir de alguma forma obter energia para a produção de novos indivíduos, formação de colônia, né? Mas, se a gente tiver sobre esse mesmo alimento um outro tipo de micro-organismos, um outro tipo de família de micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias zimomonas ou leveduras do tipo Saccharomyces, o que nós vamos ter, de vez da presença de ácido lático, nós vamos ter a formação de álcool, tá certo? Então, nós vamos ter a formação, no final desse processo, de álcool. E aí a gente chama isso de fermentação alcoólica. É assim que a gente faz grande parte, né, das bebidas alcoólicas. São através da fermentação alcoólica. Então, você vai colocar lá sobre aquele líquido, né, cheio de glicose, você vai botar ali um micro-organismo que vai promover o que a gente chama de fermentação alcoólica, que são bactérias zimomonas ou leveduras do tipo Saccharomyces. E aí, no final desse processo, você vai ter a produção de álcool. É assim que a gente faz com as bebidas fermentadas. Então, é assim que se faz, por exemplo, com a cerveja, é assim que se faz com o vinho, né? E esse processo, depois que a gente tem esse processo de fermentação e a gente faz a destilação, aí você tem as bebidas destiladas, você tem a cachaça, você tem o uísque, você tem a tequila, bem, todas as bebidas destiladas. Antes de uma bebida destilada, tem que acontecer o que a gente chama de fermentação alcoólica. Tem que haver ali um produto rico em glicose, oxigênio e um micro-organismo fermentador de álcool, que promove o que a gente chama de fermentação alcoólica, que é um Saccharomyces, uma levedura, ou uma bactéria do tipo Pseudomonas. Normalmente a gente usa leveduras do tipo Saccharomyces, tá certo? Então é assim que a gente produz grande parte das bebidas, né? Você tem lá a cana-de-açúcar cheia de glicose, você tem lá o milho cheio de glicose, você tem lá vários tipos de... o arroz cheio de glicose. Você faz ali, então, a introdução de uma levedura do tipo Saccharomyces, e aí você tem um processo de fermentação alcoólica, onde você vai ter a produção de uma bebida, seja bebida fermentada ou seja uma bebida destilada. É assim que a gente faz também a cerveja, um processo de fermentação alcoólica. Então, são Saccharomyces que vão lá, vão pegar a cevada, né, e vão transformar essa cevada em maltose e depois glicose. E aí você tem um processo de fermentação alcoólica. Beleza, pessoal? Tudo isso na presença de oxigênio, tudo isso na presença desses micro-organismos. Se eles não tiverem lá, tiverem outros micro-organismos, por exemplo, aqueles micro-organismos fermentadores de ácido acético, em vez da gente ter a cerveja, a gente vai ter uma maltose, né, um malte estragado com ácido acético ou ácido lático, tá certo? Então, o que vai determinar o processo de fermentação são os micro-organismos presentes. A glicose vai estar sempre lá, mas quem vai dizer que tipo de fermentação vai acontecer ou não são os micro-organismos presentes. Por isso que a indústria seleciona esses micro-organismos e utiliza, então, essas fermentações para gerar subprodutos. No caso do leite, a coalhada. Se tiver ali um fermentador alcoólico, não vai dar coalhada, vai dar leite com álcool. E aí, para a gente, isso não serve para nada, a gente joga fora porque está estragado, tá certo? No caso da coalhada, a fermentação lática gera um subproduto desejado, que é a coalhada. No caso da cerveja, a gente pega um malte, joga ali as leveduras fermentadoras de álcool e a gente vai ter a cerveja. É um produto desejável, tá certo? E dependendo do tipo de Saccharomyces de levedura que você tem, você vai ter um gosto mais alcoólico, um gosto menos alcoólico. Você pode deixar essa fermentação acontecer por mais tempo, você vai ter mais produção de álcool, menos produção de álcool. Tudo isso
faz da indústria, né, vai ser de alguma forma observado na indústria e vai fazer com que esse micro-organismo trabalhe a favor da indústria, né, a favor da produção de um novo subproduto, que vai acontecer através da fermentação alcoólica, no caso desses micro-organismos que a gente está falando, tá certo? Então, diferentemente da fermentação lática, na presença de glicose com esses micro-organismos e oxigênio, a gente vai ter, então, a fermentação alcoólica. Então, a gente vai ter a glicose sendo transformada em ácido pirúvico, e depois do ácido pirúvico, por causa dessas bactérias, a gente não vai ter o ácido lático, a gente vai ter a produção de álcool, tá certo? Então, dependendo do tipo de micro-organismo que você vai ter ali presente, você vai ter a produção de algum subproduto, seja no caso ácido lático ou, no caso aqui, etanol, tá certo? E nós vamos ter isso espalhado na natureza como um todo. Então, é muito natural, quando você tem ali a presença de glicose, você ter ou uma fermentação lática ou uma fermentação alcoólica, tá certo? Na indústria, você vai ter essa seleção, você vai ter essa adição, né, essa contaminação, vamos dizer assim, obrigatória e controlada de um micro-organismo desejável. São responsáveis, então, pela deterioração de frutas e cereais. Quem nunca consumiu lá uma fruta e ela estava com gosto amargo, azedo, era ácido lático. Uma mesma fruta pode ter sido fermentada por micro-organismo que faz fermentação alcoólica. E aí, quando você cheira, tem aquele cheiro de álcool, você prova, tem um gosto alcoólico. Nos dois casos, esse produto não é próprio para consumo, ele foi degradado. Um ficou com gosto azedo de ácido lático, o outro ficou com gosto ruim de álcool. Todos os dois casos não são desejáveis e houve contaminação por micro-organismos. No caso do primeiro, fermentação lática, no caso do segundo, fermentação alcoólica, tá certo? Então, isso acontece naturalmente, isso vai acontecer lá na nossa fruteira comumente, né? Uma manga pode ser degradada e ter um gosto amargo e um cheiro de ácido lático, como também ela pode ter um gosto alcoólico e um cheiro de álcool ao final desse processo. A mesma manga, né? Ou a mesma espécie. Isso vai acontecer pela presença de micro-organismos diferentes, tá certo? E a presença de oxigênio nos dois casos. Deu para entender, moçada? Na indústria, se seleciona esse micro-organismo e se adiciona intencionalmente esse micro-organismo sobre aquele produto, gerando, no caso da uva, o vinho, gerando, no caso da cevada, a cerveja, né? Mas poderia ser contaminado por outros micro-organismos, por exemplo, um micro-organismo fermentador de ácido lático. E aí você teria não a cerveja, mas a cevada estragada. Você não teria o vinho, mas você teria uvas estragadas, tá certo? Com gosto azedo e cheiro de ácido lático. Então, o que vai determinar o resíduo e o final desse processo é a presença do micro-organismo ali, né? Qual foi o tipo de contaminação que aconteceu? Foi por bactérias láticas ou bactérias alcoólicas, né? Pois a glicose já está ali presente, o oxigênio também. Se for fermentação alcoólica, você vai quebrar a glicose em ácido pirúvico, tendo aí a obtenção, então, de 2 ATPs nesse processo e 2 NaOH, que são formas de obtenção de energia por micro-organismos. Esse ácido pirúvico ainda vai ser quebrado novamente dentro da própria bactéria, da própria levedura, promovendo, então, a presença de gás carbônico e mais 2 NaOH. Então, você tem mais energia nesse processo. E, ao final, é a produção de uma molécula muito pequena, menor ainda do que o ácido lático, que é o etanol, tá certo? E esse etanol, por ser tão pequeno, ele pode volatilizar, e a gente sentir o cheiro de álcool. Se ele não for volatilizado, tiver ali preso algumas moléculas de água, quando a gente beber o suco desse produto, né, o extrato desse produto, a gente vai sentir, então, o gosto alcoólico, o teor alcoólico dessa substância, tá certo? Então, ela pode tanto volatilizar, dependendo da temperatura, quanto ainda está presente ali na solução líquida, através, né, das ligações que acontecem com a molécula de água. Beleza? Como o professor falou, na indústria se seleciona esses micro-organismos. No caso de laticínios, se evita o máximo possível esse tipo de bactérias, de micro-organismos de leveduras,
deixando com que as de fermentação lática aconteçam e até sejam inseridas no produto, intencionalmente. No caso da indústria de bebidas, se faz o máximo para retirar esses micro-organismos que são fermentadores de ácido lático e se prioriza ou se intencionalmente se contamina aquela substância com bactérias que são fermentadoras de álcool, são fermentadoras alcoólicas, tá certo? Deu para entender, moçada? Todos eles com a presença de oxigênio, porque todas elas são aeróbias, são micro-organismos aeróbios, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, a indústria, ela faz essa seleção justamente para ter o subproduto que ela quer, né? Então, se ela deixa uma bactéria estranha entrar no leite, o leite não vai virar coalhada, vai virar leite estragado. Pode ter gosto de álcool, por exemplo. Se ela deixa micro-organismos fermentadores de ácido lático dentro da uva ou no processo ali de produção do vinho, a gente não vai ter vinho. O que a gente vai ter? A gente vai ter um suco de uva estragado, um suco de uva amargo, com cheiro de ácido lático e gosto de ácido lático. Então, a indústria evita tudo isso e promove, então, uma adição, né, vamos dizer assim, controlada e, vamos dizer assim, intencional de micro-organismos que vão produzir, ao final, aquilo que se deseja, seja o ácido lático ou seja o álcool, tá certo? Agora, lá na fruteira da gente pode ter o micro-organismo que tiver lá é que vai fazer a produção, vai fazer a fermentação. E aí vai produzir o álcool ou ácido lático, tá certo? Tranquilo? Deu para entender, moçada? Todo mundo entendeu, professor? Alguma pergunta? Não? Vamos para frente? Ou a gente pode também, além de ter a presença de glicose, oxigênio, a gente pode ter micro-organismos que são fermentadores, que a gente chama de fermentação acética, tá certo? E a fermentação acética são várias, que vão desde a, que a gente vai ver agora, fórmica, tanto propiônica quanto butírica, a gente vai ver uma série de fermentações. Então, com a presença de glicose e alguns micro-organismos, a gente pode ter vários tipos de processo de fermentação, que vão desde a lática, passando pela alcoólica, como a acética, que a gente vai ver agora. Vários grupos de fermentação acética, tá certo? Então, quando a gente vê um produto degradado, né, um produto rico em glicose degradado, a gente chegando perto, a gente consegue saber mais ou menos que tipo de fermentação aconteceu ali. Pode ser a lática, pode ser a alcoólica, como pode ser a fórmica, que a gente vai ver agora, que é um tipo de fermentação acética. Vai ter formação de ácido fórmico, como também de ácido acético nesse processo, tá certo? Então, a fermentação fórmica é um tipo de fermentação acética, tá certo? Então, nós vamos ter produção de ácido fórmico e ácido acético também, por isso que a gente chama de fermentação acética. Vai acontecer com bactérias do tipo Enterobacteria e, entre elas, a gente tem, por exemplo, a Escherichia coli, a Salmonella e a Shigella, tá certo? Então, se eu tiver nesse alimento rico em glicose, ou a Escherichia coli, ou a Salmonella, ou a Shigella, eu não vou ter nem no final desse processo produção de ácido acético, nem de álcool. O que eu vou ter é uma produção de ácido, nem de ácido lático. Eu vou ter uma produção de ácido acético junto com ácido fórmico. Por isso que a gente chama de fermentação fórmica, tá certo? Que faz parte das fermentações acéticas. Deu para entender, moçada? Produto dessa fermentação, você vai ter um pouquinho de ácido lático, um pouquinho de ácido acético e um montão de ácido fórmico. Por isso que a gente chama de fermentação fórmica, tá certo? Então, tendo ali micro-organismos que promovem a fermentação fórmica, que a gente vai ter no final, usando a glicose, é óbvio que é a produção de ácido fórmico, tá certo? Mas ainda um pouquinho de ácido acético, por isso que ela é do grupo das fermentações de ácidos acéticas, e também um pouquinho de ácido lático no final desse processo. Isso, obviamente, vai fazer uma alteração no aroma e no sabor do produto, sempre para um lado não desejável, né? Ninguém quer ali consumir um alimento que tenha sabor de ácido fórmico, nem cheiro de ácido fórmico, né? Então, a indústria não
usa isso para a produção de derivados de alimentos. Isso é indesejável. Tem a produção de gás, né, e o processo de fermentação vai gerar ali um gosto muito desagradável e um cheiro muito desagradável, que é o cheiro de ácido fórmico. É o cheiro, por exemplo, parecido com formol, por exemplo, né? E isso acontece pelo tipo de bactéria que nós temos ali, que são normalmente bactérias entéricas. Normalmente acontece no processo de manipulação, uma pessoa que já está ali com E. coli ou salmonella ou shigella no seu organismo, ela passar através do processo de manipulação para o alimento. E aí você tem, então, além, né, do processo patogênico, né, onde você tem a presença desses micro-organismos que vão causar a salmonelose, a shigellose ou algum tipo de infecção de enterobactérias, você vai ter também um cheiro desagradável do produto e um aroma desagradável e um sabor desagradável do produto, tá certo? Mas isso vai acontecer quando esse produto já estiver bastante degradado. No início desse processo, a pessoa come sem sentir esse cheiro, sem alteração do sabor. E vai ter, então, a DTA, vai ter a salmonelose, a shigellose ou uma contaminação por E. coli. Tá certo? Nesse caso, aquela glicose, ela vai ser transformada em ácido pirúvico e de ácido pirúvico ela vai ser transformada em ácido fórmico, tá? Então, esse processo acontece muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Nesse caso, sempre gerando energia para essas bactérias, que são, além de degradadoras, também patogênicas nesse caso, tá? Nos casos anteriores, a gente vai ver que não é patogênicas, essas bactérias não são patogênicas, elas não vão gerar nenhum tipo de mal ao consumir esse alimento. Mas no caso da fermentação fórmica, sim, essas bactérias que geram a fermentação fórmica são bactérias também patogênicas, além de degradadoras. E todas elas vão precisar do oxigênio para que isso venha acontecer. Então, a fermentação, tanto lática, quanto alcoólica, quanto fórmica, são fermentações que precisam da presença do oxigênio. Professor, então por que as latas incham, né, com fermentação alcoólica? Lá dentro tem oxigênio, mas o micro-organismo morreu. Isso normalmente acontece quando há um erro no processo de cocção dessa lata ou quando há algum tipo de abertura ou algum tipo de corte ou algum tipo de furo que possa promover a entrada de ar novo e também a entrada de micro-organismos, tá certo? E aí você tem, então, a lata ficando, né, extremamente estufada. Normalmente é um erro no processo de cocção. A temperatura que foi atingida não foi suficiente para matar esses micro-organismos. E aí o micro-organismo, ao produzir o ácido fórmico, ele também produz gás carbônico. E esse gás carbônico vai promover, então, o estufamento da lata. Tá certo? Então, normalmente é um erro de cocção que acontece lá na indústria. A temperatura de cocção não foi atingida de forma adequada e os micro-organismos que estavam ali dentro não morreram. Então, como há ali glicose, né, há ali, substrato e água, mesmo que na salmoura em menor quantidade, mas existe, então o micro-organismo consegue se desenvolver, produzir gás carbônico e ácido fórmico. E aí você tem o estufamento da lata, tá certo? Muito parecido com essa latinha que o professor está mostrando aí embaixo, uma lata estufada. Então, toda vez que você chegar no supermercado e tiver uma lata enferrujada, uma lata estufada, uma lata amassada, não leve para casa, tá certo? É bem provável que a gente tenha ali já um processo de decomposição que está acontecendo, muitas vezes de forma menos avançada ou mais avançada, mas há uma possibilidade de ter um processo de degradação acontecendo dentro daquela lata, por várias falhas, seja na indústria ou no armazenamento, tá certo? Tranquilo? Outro tipo de fermentação acética, tá? Que a gente vai precisar ter a glicose e ter micro-organismos específicos para fazer o que a gente chama de fermentação butanoidioica, onde a gente vai ter a formação, no final do processo, do butanodiol, que é uma substância, né, que é produzida por micro-organismos que fazem a fermentação butanoidioica, tá certo? E quais são esses micro-organismos? São os bacilos, como o caso, por exemplo, bacilos cereus, e as enterobacteres, tá certo? Então, são grupos de bactérias. Então, tendo a presença de glicose, oxigênio e essas famílias, os bacilos e as enterobacteres,
No final do processo, a gente vai ter obtenção de energia pela utilização da glicose e no final a gente não vai ter nem álcool, nem ácido acético, nem ácido fórmico. A gente vai ter o quê? Ácido do tipo butadiol, que na verdade nem um ácido da família do álcool, né? O butadiol. Então, veja bem, tendo glicose no alimento, um alimento que tem glicose, ele pode ter vários tipos de fermentação. Não é o alimento que vai dizer, quem vai dizer é o tipo de micro-organismo presente no ambiente que vai determinar o tipo de fermentação que você vai ter. Se você tiver bacilos, família dos bacilos e enterobacters, o que você vai ter é a produção, então, do butadiol, que é uma substância derivada da glicose no processo de fermentação do tipo butadiônica, tá certo? É um tipo de fermentação acética, porque você vai ter a produção de ácido acético, né, que é a cetoína, que é um tipo de ácido acético, e butadiol no final desse processo, tá certo? Então é isso que a gente está falando. Lá na sua fruteira, aquela fruta que tem glicose, ela pode ter vários tipos de deterioração, vários tipos de fermentação, dependendo do micro-organismo que estiver ali. Ela pode formar ácido lático, ela pode formar álcool, ela pode formar ácido fórmico, como pode formar também butadiol. Depende do micro-organismo que vai ser ali, de alguma forma, entrar em contato, vai promover essa fermentação. Tá certo? O butadiol é uma substância que altera o aroma do produto e altera o gosto do produto, tá certo? Mas não há produção de gás aí nesse caso. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma lata amassada, você pode estar tendo entrada ali de micro-organismo, contaminação por micro-organismos e até mesmo entrada de oxigênio, promovendo essa fermentação. E ela não vai estufar a lata. Você vai ter ali o produto normal, porque não há produção, nesse caso específico, de gás carbônico, né? Isso pode acontecer para a degradação de legumes, que tem na sua composição glicose, de frutos, que tem na sua composição glicose, todo e qualquer tipo de produto pode ter, de alguma forma, desde que tenha glicose, essa fermentação acontecendo, desde que seja contaminado pelas bactérias das famílias Bacillus e Enterobacter, tá certo? Então, lembrem sempre disso. O que vai determinar a produção, né, da substância ao final é a presença de glicose, a presença de oxigênio e o tipo de micro-organismo que tiver ali dentro, tá certo? Então, dependendo do tipo de micro-organismo, você tem a produção de resíduos de várias possibilidades, tanto do tipo acética, quanto álcool, quanto de ácido lático. Beleza? Como não há produção de gás, né, você não tem o estufamento da lata, mas tem alteração, sim. Alteração de aroma, sabor, de consistência, tudo isso pela produção, né, do butadiol, que é uma substância que altera aroma, altera sabor, altera a consistência do produto, tá certo? É um produto da família do álcool, mas não é o álcool etílico. Beleza? Vamos mais um pouquinho? Outro tipo de fermentação que você pode ter é a fermentação butírica, que vai ser da família das fermentações acéticas, você vai ter produção de ácido acético, e ela é feita pela presença de micro-organismos das famílias Clostridium. Então, toda vez que você tiver um Clostridium ali, o Clostridium é um deteriorante de alimento, ele vai, então, utilizar a glicose como fonte de energia e, ao final, ele vai produzir, então, o que a gente chama, então, de butanol, que é um produto da família do álcool também, como o anterior que a gente falou, e vai dar um sabor, um aroma diferenciado, mas com um sabor metálico, tá certo? Mas também é um processo de fermentação da glicose, mas por micro-organismos diferenciados que vão gerar a fermentação butírica, tá certo? Nesse processo você vai ter a produção de ácido butírico, de ácido acético, gás carbônico, nitrogênio, acetona e N-butanol. Então, por isso que ele é chamado de fermentação butírica, porque tem a formação de ácido butírico e fermentação também e produção também de N-butanol, tá certo? Nesse processo, nós vamos ver que isso acontece bastante em derivados de leite, então é muito comum a vaca, né, ser contaminada por Clostridium que estão presentes no solo, na terra, e gerar a contaminação do leite, por exemplo, ao final, em vez de gerar a formação de ácido lático, gerar a formação de ácido acético, ácido butírico e N-butanol,
tá certo? Então, o leite fica com gosto de ácido butírico e com cheiro de butanol. Então, é um leite que nem vai virar coalhada, ele vai já se estragar logo posteriormente, justamente por essa contaminação por Clostridium. Por isso que a gente faz a higienização do teto da vaca, tenta de alguma forma fazer a sanitização dos tetos, justamente para evitar que aquele leite seja contaminado por Clostridiums e não pela sua flora natural, que são os ácidos láticos. Nesse processo, você vai ter um gosto metálico do produto. Isso pode acontecer com derivados de leite, como também com frutos. Então, frutos que caíram no chão, não foram lavados, não foram sanitizados, podem ter ali Clostridium e eles vão utilizar a glicose presente nesse fruto e, no final, vão transformar esse processo todo em ácido butírico e N-butanol. Butadinol. Butanol. N-butanol. Certo? Então, como nós falamos, o que vai determinar o produto final, né, é a presença do micro-organismo. Então, o tipo de micro-organismo que você tem é que vai determinar que tipo de resíduo ao final, portanto, qual o gosto, qual o aroma, qual a consistência do produto, quem vai determinar o micro-organismo, tá? Mas em todos esses casos a gente está falando de processo de fermentação da glicose, a glicose como o alimento para esse micro-organismo, tá certo? E, finalizando, a gente pode ter, então, uma fermentação propiônica, que são famílias de bactérias do tipo Propionibacteriums, então são a família das bactérias propiônicas, que fazem a fermentação da glicose em ácido propiônico, né? Em ácido acético e ácido propiônico, e aí vão, de alguma forma, determinar qual aroma e o sabor desse produto através da presença do ácido propiônico, tá certo? Isso acontece muito em queijo, tá? Também é muito comum acontecer em queijo, lá na fazenda. Então, quando você pega um queijo Minas Frescal e você olha, né, ele cortado, se ele tiver muitas olhaduras, isso quer dizer que ele não foi feito com muita higiene. Lembre-se o seguinte, isso não quer dizer que ele está com gosto ruim. Isso quer dizer que ele foi feito com baixa qualidade higiênico-sanitária, tá? Então, o queijo Minas Frescal, quando a gente corta, ele tem que ter poucas olhaduras, ou nada, ok? Se ele tiver muitas olhaduras, né, como a gente está vendo aqui, ó, muitos buraquinhos, aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque com certeza houve contaminação ali por micro-organismos. E pode acontecer de ter a contaminação por ácido propiônico por bactérias do tipo bactérias propiônicas, tá? Mas pode também ter ali fermentação acética de outras formas. Pode ter ali a butírica, pode ter várias, tá certo? Nesse caso, é muito comum a gente ver no queijo Minas Frescal essas olhaduras e a gente já saber que tem a presença ali de bactérias propiônicas. Isso vai gerar um gosto ruim no queijo, tá? Isso vai gerar posteriormente um gosto metálico ou até mesmo um gosto amargo no produto, tá certo? Mas pode não gerar essas alterações, que podem ser um outro tipo de fermentação. Você pode estar tendo uma fermentação lática, fermentação alcoólica também, tá certo? Então, o que o professor quer dizer é o seguinte, toda vez que eu pego um queijo Minas Frescal e ele está com muitas olhaduras, é bem provável que ele foi feito em condições higiênicas não muito adequadas, tá? Isso é uma possibilidade. Existem queijos que é normal você ter essa olhadura, por exemplo, queijo suíço tem essas olhaduras, pela presença de micro-organismos que vão gerar a fermentação acética, mas aí é outro tipo de produto, é um outro tipo de micro-organismo que não vai alterar, né, de forma desagradável o aroma e o sabor do queijo, tá certo? Então, olhaduras em queijo Minas Frescal, tenha cuidado, tá? É bem provável que não foi feito com qualidade e ele vai se estragar mais rápido lá na sua geladeira. Vai ficar com gosto ruim mais rápido na sua geladeira. Normalmente um gosto amargo, tá? Um gosto bem metálico e amargo, vamos dizer assim. Muitas vezes pela presença de micro-organismos propiônicos, bactérias propiônicas, tá? Então, o processo de fermentação acética vai acontecer, ela pode ser tanto butírica, propiônica, butadioica, enfim, vai depender do tipo de micro-organismos que você tiver, mas o processo é sempre o mesmo.
é a utilização da glicose por esses micro-organismos, a formação de ácido acético, a produção de ATPs e ONHs, e depois, no final, pode ter a presença de gás carbônico ou não, e aí o tipo de resíduo que é produzido ao final é que vai dar um nome a essa fermentação acética. Se for ácido propiônico, fermentação propiônica. Se for ácido butírico, fermentação butírica, né? E por aí vai, todas as fermentações que a gente viu. Ácido fórmico, fermentação fórmica, tá certo? Então, dependendo do subproduto que é formado ao final, e sempre, em todos os casos, a gente também vai ter a presença do ácido acético, a gente vai saber que tipo de fermentação acética é essa, tá certo? Pelo resíduo final. E aí, sabendo qual o resíduo final, a gente tem uma ideia de qual foi o micro-organismo que produziu esse processo de fermentação. Tá? Então, podem ser bactérias de diferentes tipos, né? Podem ser as bactérias láticas, como as bactérias que vão fazer fermentação alcoólica, como as bactérias que vão gerar fermentação fórmica, butírica, propiônica. Então, dependendo do tipo de micro-organismo, é que vai determinar qual o resíduo final desse processo. Tá certo? Tranquilo? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de fermentação de monossacarídeos, no caso da glicose, seriam a fermentação lática, a fermentação alcoólica e a fermentação acética, tá certo? Então, quando a gente fala de monossacarídeo, no caso da glicose, a gente pode ter esses 3 tipos de fermentação, sendo que a fermentação acética tem subtipos, né? Que vão desde a propiônica, a fórmica, a butírica, todas aquelas que a gente viu anteriormente. Tranquilo? Tudo isso vai depender do micro-organismo que estiver presente no alimento, tá? Já que a glicose e o oxigênio estão ali também presentes. Então, dependendo do tipo de contaminação que esse alimento vai ter, ele vai ter um tipo de degradação. Ele vai gerar um tipo de sabor e aroma diferenciado. Ok? Tranquilo? Isso depende da contaminação que a gente tiver. Qualquer uma dessas contaminações vai gerar, então, um processo de fermentação que, no final, vai ter ali um tipo de determinação de micro-organismo pelo resíduo final. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Estamos falando de degradação de carboidratos, no caso, monossacarídeos, tá certo? Outras substâncias, aí são outros micro-organismos, outras formas de degradação. Tranquilo? Vamos passar, então, para a degradação de polissacarídeos. Então, a gente falou ali de um monossacarídeo, da glicose. Agora vamos falar de micro-organismos que são degradadores de polissacarídeos, como é o caso, por exemplo, do amido. São micro-organismos que vão degradar amido, vão transformar o amido em glicose, para ser utilizado pelos micro-organismos que nós vimos anteriormente. Tá? Então, isso pode ser, normalmente acontece por degradação de bolores ou alguns tipos de bactérias, tá certo? É muito comum por bolores e leveduras, mas também alguns tipos de bactérias. Esses micro-organismos são chamados de amilolíticos, são micro-organismos que são degradadores de amido, que conseguem fazer a quebra daquela ligação alfa-glicosídica, tá certo? Que acontece entre uma glicose e outra glicose. E esse processo acontece dentro de um ambiente aeróbio, dentro, né, ou com a presença de oxigênio nesse processo. As enzimas, né, são produzidas, são a diástase ou a amilase, que são são enzimas exclusivas e específicas para a degradação de amido, tá certo? De ligações alfa-glicosídicas, e vão, de alguma forma, resultar, né, na degradação desse amido em maltose, que são 2 moléculas de glicose, ou em glicose pura. Sempre lembrando que a glicose é muito instável, né? Ela vai acabar se ligando a outra coisa se não for utilizada rapidamente pelo micro-organismo. Então, lembre-se que existem bactérias exclusivas para a utilização de glicose, como existem bactérias exclusivas para a degradação de amido, né? São as aminolíticas. E nesse processo de degradação de bolores e leveduras, é aquilo que a gente vê, por exemplo, o pão embolorado. O pão é rico em amido, né? Você tem ali muito amido. Então, quando a gente vê aquele bolor, né? Aquele bolor de pão, ou então aquela
aqueles aveludado branco no pão, o que está acontecendo ali são leveduras ou bolores que estão quebrando o amido, disponibilizando a glicose. Para quem? Para bactérias que são fermentadoras de glicose fazerem o seu processo. Então, uma bactéria ajuda a outra, um micro-organismo ajuda o outro. Você tem micro-organismos que são degradadores de amido para disponibilizar a glicose para a utilização das bactérias que são degradadoras de monossacarídeos, que são degradadoras de glicose. Tá certo? Então, esse processo acontece de forma conjunta, de forma paralela, né, dentro do alimento. São micro-organismos quebrando amido, fazendo nesse processo obtenção de energia para si, para formar novas colônias, novos indivíduos, e o processo de degradação é o quê? É a glicose. O que resta após esse processo de degradação? A glicose. E essa glicose vai ser utilizada por outros micro-organismos, que são dependentes desses. Então, todos os que nós falamos anteriormente dependem desses micro-organismos quebradores de polissacarídeos, no caso da amilase, possui amilase para fazer a quebra do amido, para que você possa, então, ter como resultado final a glicose e essa glicose ser utilizada por outros micro-organismos, tá certo? Então, dentro desse processo, nós temos vários micro-organismos promovendo degradação de forma conjunta, né? Porque sem esses, a gente não teria a produção de glicose e não teria as fermentações que nós falamos anteriormente, tá certo? Então, são bacilos, né? São aspergilos, são fungos, normalmente, que vão promover isso. Algumas bactérias, mas não são todas, né? Mas a gente vê mais isso acontecendo com bolores, principalmente leveduras, mas principalmente bolores, que vão, então, promover o seu processo de obtenção de energia na quebra dessas ligações. Né? E a glicose, então, ela é disponibilizada no alimento. E aí as outras bactérias promovem o processo de fermentação. Temos também bactérias e micro-organismos que são degradadores de celulose, tá certo? Se lembra quando o professor falou que tem micro-organismos que ficam na barriga da vaca, na pança da vaca, né? No trato gastrointestinal de ruminantes, que fazem a quebra da celulose para que a vaca, para que o ruminante possa ter acesso à glicose? Isso também vai acontecer nos alimentos, né? Nós temos micro-organismos que são degradadores de celulose, né? Isso a gente chama de micro-organismos celulíticos, que são tanto bolores quanto bactérias. Aí a gente tem até mais bactérias do que bolores, que vão de alguma forma fazer a quebra dessa cadeia de celulose, que nada mais é glicose, 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 ligada por uma ligação beta-glicosídica. Então, eles vão conseguir fazer a quebra dessa ligação beta-glicosídica e vão disponibilizar a glicose, seja para ruminantes, seja para bactérias que vão promover o processo de degradação de glicose, né? Então, são enzimas extracelulares do tipo celulases, que vão promover, então, essa degradação dessas ligações, né, beta-glicosídicas. São as celulases. Resulta, então, no final desse processo, a obtenção de energia, então, a formação de ATPs e NaOH, dentro desses bolores, leveduras e bactérias, e aí você tem, então, no final desse processo, a glicose ou a celobiose, que seria diferente da maltose, teria glicose, mas a diferença é que não é uma ligação alfa-glicosídica, é uma ligação beta-glicosídica. Então, é um disacarídeo formado por duas glicoses, mas por ligação beta e não alfa. Se for alfa, é maltose. Como é beta, é celobiose. Nesse processo, então, onde os ruminantes conseguem obter energia também, né? Então, lá no trato gastrointestinal, na pança dos ruminantes, está cheio de bactérias que são celulíticas, né? Que fazem um processo de quebra das ligações beta-glicosídicas e liberam, então, para esse animal, depois do processo do ruminante, a obtenção de glicose para a sua obtenção de carcaça, né, da sua obtenção de energia. Então, os ruminantes, como a vaca, o boi, por exemplo, precisam dessas bactérias do tipo Clostridium lá no seu trato gastrointestinal, justamente para que toda e qualquer celulose que seja obtida seja depois revertida em glicose, né? Isso acontece lá no trato gastrointestinal de ruminantes, como acontece no nosso alimento também. Se houver contaminação por Clostridium no nosso alimento,
Esses Clostridium vão quebrar a celulose presente no alimento e vão disponibilizar a glicose para que aquelas bactérias monossacarídicas, né, que fazem a produção de ácido acético, de ácido lático e de álcool, possam promover o seu processo de degradação. Tá certo? Isso acontece tanto na barriga dos ruminantes, como na nossa cozinha, como na nossa fruteira, como na nossa geladeira. Isso vai depender da presença ou não desses micro-organismos. E pectina também. Você tem ali micro-organismos que quebram esse polissacarídeo chamado pectina, né? Que está presente nos frutos, está presente em alguns legumes, né? Então, são degradadores chamados de pectolíticos, que vão fazer a quebra da pectina, tá certo? Normalmente acontece com a presença de oxigênio, mas podem também não acontecer, pode ter alguns micro-organismos facultativos, né? E essas enzimas, que são as enzimas péticas, que vão fazer a quebra das ligações beta-glicosídicas, né, na molécula de pectina e outras substâncias também. E, normalmente, elas vão gerar o que a gente chama de podridão mole, né? Então, é muito comum você ver um fruto que, durante o processo, começa a ter uma mancha, né? Essa mancha vai aumentando e ela gera uma consistência diferente do fruto tradicional, né? Do fruto normal, da maior parte do fruto, gerando ali o que a gente chama de podridão mole. Se você bota o dedo, ela entra com muita facilidade. Você tem uma perda, né, da consistência daquele produto. Óbvio, porque aquela pectina que dava consistência agora virou glicose, né? E aí ela é disponibilizada, então, para outras bactérias e outros micro-organismos que vão promover o processo de degradação da glicose, como a gente já falou, né? Uma desses micro-organismos, uma dessas bactérias é a Yersinia, né? SP, ou a Yersinia, como a gente está vendo aqui, mas ela também é chamada de Yersinia, que é uma bactéria que tem essa característica, ela consegue obter a energia através da quebra da pectina, né? E aí ela vai acontecer em grande parte nos frutos, justamente porque é nos frutos que você vai ter maior quantidade de pectina, ok? E aí ela vai disponibilizar glicose para que outros micro-organismos venham e façam o processo de fermentação alcoólica, fermentação acética ou fermentação lática, tá certo? Então, um micro-organismo depende do outro para a sua sobrevivência, depende, né, de um processo de quebra de macro para você ter obtenção dos monossacarídeos, de polissacarídeos para você ter obtenção de monossacarídeos. Beleza, moçada? Então, eu gostaria de parar aqui a nossa aula. Nós vamos, no restante dessa aula, a gente vai falar de degradação de proteínas, a gente vai falar de degradação de gorduras. Eu acho que é muita informação, e aí eu queria propor para vocês a gente parar aqui e continuar na próxima semana, terminar essa nossa matéria na próxima semana. Pode ser? Tranquilo? Para que não fique muita informação. Normalmente, em sala de aula, a gente dá um intervalo, vocês vão, né, vão ao banheiro e tudo mais, quando vocês voltam, a gente continua esse assunto, porque se a gente coloca ele de uma vez só, ele realmente fica bastante intenso, né, e fica muito pesado a nossa aula. Pode ser, moçada? Tranquilo? Deixa eu ver aqui a resposta de vocês. Pode sim. Beleza, moçada? Então, que bom que vocês concordaram. Então, realmente fica um assunto muito pesado, sem a gente dar um intervalo para poder se recompor, né? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Vou fechar aqui a gravação da nossa aula. Deixa eu ver aqui. Espero que as dúvidas a gente tenha conseguido sanar durante a nossa aula. Se não, qualquer coisa, o professor está aqui para poder ajudar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. São uns